nós estávamos falando a respeito de óxidos e poluição. Nós falamos muito sobre as funções inorgânicas, dei várias aulas sobre ácidos, bases, sais e óxidos. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado, estou à disposição. Podem mandar perguntas lá no WhatsApp, no grupo, que eu ajudo vocês, tá? Porque a gente vai começar um assunto novo. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Qualquer dúvida, podem interromper a qualquer momento, tá bom? Podemos começar? A gente vai começar hoje, então. A gente vai começar hoje, então, falando um pouco sobre o conceito de mol, massa molar e constante de Avogadro. Então, prestem bastante atenção. Isso aqui é um assunto extremamente importante. Cai muito no Enem, no vestibular. Então, assim, é a base para o que vocês vão ver no segundo ano. Segundo ano, química, é muita conta, sabe? Então, assim, vocês têm que começar a entender o que eu vou falar agora para chegar lá e não ser tão difícil, ser mais tranquilo para vocês aprenderem, tá bom? Qualquer dúvida, como eu disse, podem interromper a qualquer momento. Então, nós já havíamos visto várias vezes que os átomos, eles são partículas muito pequenas, são formadas, lembra das partes que formam os átomos? Quem lembra? As três partes que formam... Prótons, nêutrons e elétrons? Prótons, nêutrons e elétrons, isso daí. Então, são partículas muito pequenas, formadas por prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, camada, é a parte positiva, né, do átomo, elétrons negativa, nêutrons não tem carga elétrica. E esses átomos, então, eles são extremamente pequenos. Imagina que vários átomos se juntam para formar as substâncias que vão originar as células. Se a célula precisa de um microscópio, já é muito pequeno para ver, imagina um átomo. Então, devido a essa dificuldade, por ser partículas muito pequenas, os primeiros cientistas, eles tentaram encontrar maneiras de trabalhar com essas partículas. De que maneira se eu não consigo nem ver aquilo que eu estou trabalhando, né? Então, eles tentaram encontrar maneiras de medir essas partículas para facilitar o seu estudo. Então, inicialmente, para medir essas partículas, eles usavam uma unidade chamada de unidade de massa atômica. Essa unidade ela era referenciada pelo tamanho do átomo de carbono e de uma massa que era muito pequena. Só para vocês terem uma noção, era 1,99 vezes 10 elevado a menos 23. Imagina, gente, menos 23 a quantidade de zeros que não tem para você usar isso para fazer um cálculo. Isso tornava essa conta extremamente complexa, extremamente difícil. Então, só para vocês terem... Nossa, menos like eu queria passar. Então, olha só. Como que a gente vai trabalhar com esses valores? Imagina trabalhar com esse número, 0,0, estante 0 e 199. É muito difícil. Então, para isso, para ficar mais fácil, existem algumas maneiras que a gente encontra. Por exemplo, né? A gente já está habituado com isso. Uma dúzia equivale a 12. Então, é mais fácil você trabalhar com uma quantidade de dúzias do que trabalhar com 12, digamos assim, se for uma quantidade muito grande. Uma dezena é 10, uma centena é 100. Pensando assim, tentaram encontrar maneiras de trabalhar com os átomos com números que fossem mais fáceis de serem calculados. Então, a partir desse pensamento, fizeram sugestões para criar essas unidades de medida para que a quantidade de átomos que fosse unitária, né, fosse um número mais fácil de ser trabalhado. Então, criou-se um múltiplos que tivesse uma referência que pudesse ser trabalhada em unidade de gramas, para facilitar a nossa vida, graças a Deus, né? Imagina ter que fazer um cálculo com o número 0,0000029 zeros ali. Seria completamente fora de lógica, né? Então, eles começaram a usar a massa do átomo de carbono como referência. Prestem muita atenção nisso daqui. O átomo de carbono ele foi dividido em 12 partes. E a partir disso, fez o seguinte conceito. Olha só. A massa de um átomo, massa atômica,
É o número que indica quantas vezes esse átomo é mais pesado do que um 12avos do átomo de carbono. Então, a referência para determinar qual seria a massa desses átomos foi o átomo de carbono. Pegou o átomo de carbono, dividiu em 12 partes, e uma dessas partes, então, passou a ser referência. Então, o número 12 vem da quantidade de prótons que existe no número do átomo de carbono, que é um dos mais abundantes. E criou-se, então, a unidade de massa atômica. Então, como é que funciona? Olha só aqui para vocês verem. Então, a massa do átomo de carbono pegou aqui, tem 12 prótons, dividiu em 12 partes. Então, uma unidade de massa atômica equivale a uma dessas partes do átomo de carbono, 1/12avos da massa de carbono. Eu estou explicando isso aqui, é só para vocês entenderem como eles chegaram nesse valor, tá? Então, foi a partir do átomo de carbono, que é um átomo bastante abundante, pegou, sabia que tinha 12 prótons, então dividiu isso em 12 partes, e uma partezinha dessa passou a ser o padrão para calcular a massa dos outros átomos todos. Estão entendendo? E aí? Tranquilo? Tá, vamos lá. Então, a partir desse padrão, todos os outros átomos foram, então, submetidos à medida de sua massa com referência a essa unidade de massa atômica que equivale a 1/12avos do átomo de carbono, tá? Só para vocês entenderem como que chegou nesse valor. Então, a massa dos outros elementos químicos, olha só. Para atingir a massa de um átomo de urânio, precisa de 238 unidades de massa, equivalentes àquela partezinha de 1/12avos do átomo de carbono. Então, o que acontece? Qual é a massa atômica do urânio? 238 unidades da massa de uma partezinha do 1/12avos do átomo de carbono. Então, para descobrir a massa de todos os elementos, usou como referência 1/12avos da massa do átomo de carbono. Ok? É só para vocês entenderem como que chegou nesse número, para a gente não usar aqueles números. Imagina calcular a massa de verdade ali daqueles elementos. Seria extremamente difícil. Por quê? Porque são valores. Ó, carro de propaganda aqui. Bom dia, capitão. Tudo bem? Bem-vindo à aula. Então, tranquilo, pessoal, até aqui? Olha só, vou repetir, presta atenção. Não confundam isso daqui. Para descobrir a massa de um átomo, usou como referência o átomo de carbono, que tem 12 prótons. Então, dividiu o átomo de carbono em 12, pegou esse valor e serviu como referência para calcular a massa dos outros átomos. Então, para a gente ter a mesma quantidade do átomo de urânio, eu preciso ter 238 partezinhas daquela do átomo de carbono. Ou seja, a massa atômica do urânio é 238 unidades de massa. Então, a gente vê que na balança, precisa ter 238 unidades de massa atômica para chegar à quantidade de massa do urânio. Isso para todos os elementos químicos. Você precisa identificar quantas unidades eu preciso para calcular aquela massa. Nós já tínhamos feito isso no presencial, eu não sei se alguém se lembra. A gente pegou lá a tabela periódica e a gente olhou qual era a massa do carbono. Vocês lembram de fazer isso aqui na sala? Fiz várias vezes no quadro com vocês, lembra, né, Luiz Antônio? Então, como que eu vou medir a massa de uma molécula? Primeiro, o que é uma molécula? À medida que os átomos se unem, eles formam as moléculas. Na natureza, é muito raro a gente encontrar átomos isolados. Eles geralmente estão na forma de moléculas, por aquelas ligações que nós comentamos. Iônica, covalente, metálica, vocês estão lembrados? Então, os átomos se unem e formam as moléculas. Como que eu vou saber qual a massa de uma molécula? Então, se eu tenho 6 carbonos, cada carbono vale 12 unidades de massa, cada carbono, a massa do carbono foi definida como 12, então eu tenho 6 vezes 12 mais
Cada hidrogênio vale 1 unidade de massa. Então, cada hidrogênio vale 1. Se eu tenho 12 hidrogênios, 12 vezes 1. Cada oxigênio vale 16 unidades de massa. Então, 6 vezes 16, 180. Então, qual é a massa de uma molécula de glicose, que é o C6H12O6? A massa de uma molécula de glicose é 180 unidades de massa. Então, 180 partezinhas daquela do átomo de carbono foram utilizadas para poder chegar à quantidade de uma molécula de glicose. Tranquilo, gente, isso aqui é muito importante, não pode confundir. Então, por exemplo, eu quero calcular a massa de uma molécula de água. A água é H2O. Se o hidrogênio vale 1, quantos hidrogênios eu tenho? 12. Quantos hidrogênios eu Ah, não, tenho? H2O. é do H2O? É, na água. Quantos hidrogênios? 2, não é? 2. Então, eu tenho 2 unidades de massa atômica de hidrogênio. O oxigênio vale 16. Quantos oxigênios eu tenho na molécula? 1. 16. Qual é a massa da água, então? 18. 18. Muito bem, 18. Entenderam? Muito, muito, muito importante vocês entenderem isso, tá? A massa de uma molécula de água é 18. Por que a massa da molécula de água é 18? Porque eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, 2 vezes 1, 2. E eu tenho um oxigênio que vale 16. 16 mais os 2, 18, tá? Tranquilo? Perguntas até aqui? Não? Então tá bom. Professora, você só pode explicar de novo essa conta, porque eu não entendi direito. A conta, essa aqui ou da água que eu falei? Eu só falei. Essa daí que Essa tá aqui? mostrando. Tá bom. É. Se você pegar lá na tabela periódica, você vai ver que cada carbono tem a massa de 12. 12 unidades de massa atômica, 12 pedacinhos daquele de carbono, tá? Então, eu vou pegar o 12. Quantos carbonos eu tenho aqui? 6. Então, 6 vezes 12 é a massa do carbono. Aqui na da molécula de glicose. Quantos hidrogênios eu tenho? Tenho 12. Quanto vale cada massa de um hidrogênio? Vale só uma unidade. Você vai descobrir isso olhando na tabela periódica. Então, 12 vezes 1. Quantos oxigênios eu tenho na molécula de glicose? 6. Quanto vale cada molécula cada átomo de oxigênio? Qual a massa? 16. Então, 6 vezes 16. Aí, o que eu vou fazer? 6 vezes 12 do carbono, 12 vezes 1 do hidrogênio, 6 vezes 16 do oxigênio, somo tudo, 180, tá? Então, esse número, entendi. entendeu? Esse número é a quantidade de vezes que ele aparece na molécula, esse número é a massa que eu vou olhar na tabela periódica. Então, apareceu 12 vezes o hidrogênio, a massa na tabela periódica é 1. Apareceu 6 vezes o oxigênio, a massa na tabela periódica é 16. Fechou? Entendeu? Fechou, entendi agora. Tá bom. Então, como que eu vou relacionar isso com gramas? Essa unidade de massa atômica com gramas? Para relacionar isso, um cientista chamado Amadeu Avogadro, ele fez um experimento para descobrir uma propriedade muito importante da matéria, que é essa massa da matéria. Ele colocou diferentes gases na mesma pressão e temperatura dentro de um recipiente que tinha um volume definido. Presta atenção nisso aqui. O que ele fez? Pegou gases que tinham a mesma pressão, mesma temperatura, colocou num recipiente. Quando ele fez isso, o resultado é que quando ele colocou essa mesma quantidade de substâncias diferentes, o volume que era obtido dentro do recipiente era o mesmo. Olha só. Pegou 2 gases diferentes, colocou no mesmo volume, a mesma temperatura e pressão. E aí, o que ele descobriu? Os gases eram diferentes, mas o resultado que ele obteve foi o mesmo, tá? Como que pode explicar isso, essa propriedade da matéria? O fato é que com essa descoberta, muita coisa mudou ali, como ver essa grandeza química. Então, ele criou uma nova grandeza para determinar o volume dos gases. Então, ficou definido, aqui, ó, hipótese ou lei de Avogadro, presta atenção.
O gás de hidrogênio, às vezes, se a gente vê um exemplo, é mais fácil de entender. Então, aqui, eu tenho hidrogênio, eu tenho reagindo com o oxigênio, formando a molécula de água. E aí, o que ele percebeu? Que a mesma proporção que vai reagir, aqui, ó, reage à mesma proporção, de modo que essa quantidade de hidrogênio que se relaciona ao oxigênio é devido às ligações que um tipo de átomo faz com o outro. Então, o que ele percebeu? Se ele tinha uma molécula dessa reagindo com uma molécula dessa, formava uma molécula dessa, no final, o volume que eu tenho é o volume total disso daqui das moléculas reagidas. Então, o volume foi o mesmo, não alterou, mesmo ele tendo juntado duas coisas diferentes. Então, o volume passou a ser o mesmo. Por quê? Porque o volume que ele tem é das moléculas e não dos átomos isolados, no caso dos gases. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, só para a gente lembrar, nós falamos na aula sobre balanceamento químico, acho que no presencial ainda também. O que tem de errado aqui? Alguém sabe me dizer? Foi por aqui, nem sei mais. Tá certo essa reação? Tá balanceada, sim ou não? Não. Olha só. De acordo com a teoria de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A mesma quantidade de átomos que eu tenho nos meus reagentes, eu preciso ter no meu produto. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio aqui, eu tenho que ter 2 de cá. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, eu deveria ter 2 de cá, mas eu só tenho 1. O que eu faço? Eu posso pôr um 2 aqui, gente? Sim ou não? Posso pôr um 2 aqui, sim ou não? Não? Não, de forma alguma. Se eu pôr um 2 aqui, isso aqui vai virar água oxigenada. Vai mudar o meu elemento químico. Eu não posso mudar a minha molécula. Aonde que eu vou alterar para me colocar meu balanceamento? Antes da molécula, lembram? Eu vou colocar um número aqui, ou aqui, ou aqui. No caso, nesse exemplo, eu poderia colocar um meio aqui. Meio vezes 2 dá 1, que dá 1 de cá também. Uma forma de resolver, né? Ou eu poderia colocar 2 aqui, 2 aqui, aí daria certo também, tá? Lembra? Eu colocava um 2 aqui, 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Aí colocava um 2 de cá também, 2 vezes 2, 4, teria a mesma quantidade dos dois lados. Só para a gente relembrar balanceamento químico que nós já vimos há um tempo atrás, tá bom? Quem não conseguiu entender, por favor, estude balanceamento químico, que é extremamente importante, viu? Quem não entendeu o que eu expliquei aqui agora, isso é só uma revisão, volta lá, procura a videoaula, pega o livro, porque é muito importante, não pode esquecer, certo? Então, esse tipo de observação que foi feito pelo Avogadro, ele quebrou esses conceitos da época que acreditava que se todas as substâncias formadas por um único átomo e não por uma ligação entre esses diferentes tipos de átomos, eles iam alterar a proporção lá no final, entendeu? Então, o volume, na verdade, ele não alterou por quê? Porque os átomos teriam só sofrido um rearranjo, formado outras moléculas diferentes. Então, acaba que não altera essa proporção ali. Então, o que ele fez? Ele determinou o seguinte, olha só, hipótese ou lei de Avogadro. Volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos na mesma pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas. Ou seja, se nós medirmos um determinado volume de um recipiente e ele for cheio, por exemplo, de oxigênio, então a quantidade de moléculas de oxigênio será a mesma se o volume for cheio de hidrogênio. O que manda é o volume, tá? Não o tipo de átomo que forma. Ele fez 2 experimentos, num ele colocou oxigênio, por exemplo, no outro ele colocou hidrogênio. No mesmo volume, ou seja, no mesmo recipiente, e na mesma pressão e na mesma temperatura. E o resultado foi o mesmo. Por quê? Independente do tipo de átomo. O que manda é a quantidade de moléculas que vai estar ali, tá? Então, a quantidade de moléculas, nesse caso, se o volume é igual, se a temperatura é igual, se a pressão é igual, a quantidade de moléculas é a mesma.
Se essa quantidade, então, é a mesma, o que ele fez? Ele determinou um valor para representar isso. Ele determinou o valor para um volume específico de átomos ali. Então, para isso, foi determinado valores fixos para tanto volume quanto quantidade de átomos. Então, olha só, se a quantidade de substâncias permanece a mesma, qual que é essa quantidade, então? Para decidir sobre essa quantidade, é preciso saber, por exemplo, que outros cientistas fizeram algumas contribuições importantes, como a que eu acabei de falar do Lavoisier, né? Qual foi a lei de Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A massa total de um sistema fechado, ela não varia na quantidade de reagentes e de produto. Por que não? Porque os mesmos átomos que eu tinha no reagente, eu tenho no produto. Se eu tenho hidrogênio e oxigênio de cá e tenho água de cá, o hidrogênio e o oxigênio não juntou para formar a molécula de água? A massa vai ser diferente ou não? Não, a massa é a mesma. Porque os mesmos átomos que eu tinha no meu reagente, eu tenho no meu produto. Entenderam? Se a massa dos meus reagentes é igual à massa do meu produto, porque os mesmos átomos que eu tinha no reagente foram os átomos que formaram o meu produto. E aí, quando eu fizer aquela conta, se eu tinha 5 átomos de cá, eu vou ter 5 átomos de cá. Só calcular pela massa dele. Entenderam isso? Sim? E aí veio o Proust. Proust é aquele que determina a lei das proporções constantes, que eu expliquei já várias vezes para vocês também. Se eu dobro os meus reagentes, o que acontece com o meu produto, gente? Dobra também. Dobro também. Isso aí, Nicole. Se eu dobro o meu reagente, o meu produto, ele vai dobrar também. Então, baseado em todas essas leis que já existiam antes, junto com o experimento do Avogadro, em que ele mudou o reagente, mudou a substância, e o volume continuou o mesmo, mudou o tipo de átomo e o volume continuou o mesmo, é que ele foi criando esses valores para ficarem fixos, para ficarem determinados da quantidade de átomos, tá? Tudo isso para facilitar nossos cálculos, como eu falei para vocês. Então, se a quantidade de substâncias permanece a mesma, que quantidade é essa? Né? Como que ele definiu? Então, ele usou as teorias lá de Lavoisier, das proporções, que a quantidade é a mesma de reagentes e produtos. Ele usou a teoria de Proust, que a proporção é a mesma. Se eu triplico o meu reagente, eu vou triplicar o meu produto. Isso é uma questão de lógica. E foi criado, então, o conceito de mol. O que é um mol? Presta atenção nisso daqui, gente. Considerando, então, que esses conceitos introdutórios vistos até agora, a gente afirma, então, que um mol, presta atenção, muito importante, é a quantidade de matéria de um sistema que contém a mesma quantidade de átomos ou moléculas que existem em 0,012 quilos de carbono, que é aquela uma partezinha do carbono que eu falei para vocês. Então, o que é mol? Mol é a quantidade de matéria de um sistema. Isso é um mol. Um mol é a quantidade de matéria que eu vou identificar em um sistema. Então, o Avogadro, ele fez experimentos, lógico, né, com base nessas ideias, e ele determinou, então, que uma quantidade de 12 gramas de carbono tinha 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Tem que gravar este número, tá? Constante de Avogadro, nem sempre ele te dá o valor. Quando ele fala, então, quantos mols eu tenho numa determinada quantidade, a minha referência é o quê? É o 6,02 vezes 10 a 23. É o número de moléculas, é o número de átomos de carbono que eu vou ter em 12 gramas de carbono. Se eu tenho 12 gramas de carbono, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Ok? Estão entendendo? Então, avaliando ali que os outros átomos foram medidos comparando com o átomo de carbono, como é que eu vou fazer isso? Eu vou expandir essa medida para os outros átomos também.
Então, a quantidade de átomos equivalentes à quantidade que se tem em 12 gramas de carbono é 1 mol. Quanto vale, então? 6,02 vezes 10 a 23. Ficou definido, então, esse valor para você calcular todos os átomos, todos os diferentes átomos ali. Então, considerando que já foi visto sobre unidade de massa atômica, então agora a gente pode reforçar isso daqui, dizendo que a massa do carbono é 12 unidades de massa atômica. Ele tem um átomo com 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons. Somente nêutrons e prótons contam. Por quê? Porque formam o núcleo do átomo. Lembram que eu expliquei isso para vocês? Quando vai calcular a massa de um átomo, você soma a quantidade que ele tem de prótons e nêutrons, que é o que está no núcleo. O elétron, a massa dele é muito, muito pequena, e ele fica girando ali ao redor, e ela não entra nessa conta. Você quer saber a massa de um átomo, você soma a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Aonde fica prótons e nêutrons? Eu acabei de falar. Vamos ver se vocês lembram. Estão prestando atenção. Prótons e nêutrons ficam onde? É no átomo? Como Qual assim? parte do átomo? É na massa? Como assim? Eu não entendi. O átomo, ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Aonde no átomo eu encontro os prótons e os nêutrons? Qual parte dele? No núcleo? No núcleo, muito bem, Luiz Antônio, no núcleo, tá? E os elétrons ficam na eletrosfera. Então, para calcular a massa de um átomo, eu vou considerar só prótons e nêutrons, ou seja, eu vou considerar só o núcleo do meu átomo, tá bom? Então, com essa medida para o átomo de oxigênio, por exemplo, ele tem 16 unidades de massa atômica, né? Se a gente levar em consideração essa massa que fica no recipiente de Lavoisier. Estão entendendo? Perguntas? Tá tranquilo por enquanto? Então, tá bom. Então, descobriríamos o conceito de mol. Descobriríamos que a massa do recipiente pesaria uma quantidade de 16 gramas de oxigênio. Então, uma unidade de massa atômica equivale a 1 grama. Então, para facilitar a nossa vida, quando a gente for analisar a massa de um átomo, eu vou imaginar que cada unidade de massa atômica equivale a 1 grama. Então, isso vai facilitar muito. Imagina a diferença, né? Se eu for calcular lá a massa do oxigênio, eu vou pôr 16. Imagina se eu fosse colocar 0,00000, que seria a massa dele real, né? Era uma coisa absurda. Então, isso tudo foi para facilitar a nossa vida, facilitar os estudos. Então, descobrindo a massa dessa quantidade de oxigênio para aquele recipiente de Lavoisier, encontra a massa, o valor ali da massa molar do oxigênio, que é, no caso, 16. Então, a constante de Avogadro, olha só, presta atenção. 1 mol de qualquer substância, seja ela molecular ou atômica, ou seja, estou falando tanto de átomos quanto de moléculas. 1 mol, eu posso dizer que em cada mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, depende do que eu estou falando. 1 mol de carbono tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 1 mol de água tem 6,002 vezes 10 a 23 moléculas de água. Entenderam? Então, é um valor fixo, foi definido. Assim como eu falei lá no começo, que uma dúzia vale 12, 1 mol vale 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas, depende do que você está analisando. Tranquilo? Beleza? Então, olha só. Ficou definido que 1 mol vale 6. Eu fico repetindo para ver se vocês memorizam, tá? 1 mol vale 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Isso é conhecido como constante de Avogadro, porque foi ele que fez os testes lá para poder chegar nesse valor. Então, olha só para vocês verem. O que eu posso determinar a partir disso? Eu tenho aqui uma reação química. Eu tenho aqui um monóxido de carbono reagindo com oxigênio, formando gás carbônico. Qual é o valor que eu tenho em mols? Quantos mols eu tenho aqui nessa moléculazinha?
Eu vou olhar o númerozinho que tem antes. Eu tenho 2 moléculas aqui, não tenho? 2 CO? Então, eu tenho 2 mols de CO. Que vai reagir com quantos mols eu tenho aqui de oxigênio? Um único mol. Quantos mols eu vou produzir no final? 2 mols de CO2. Isso daqui está relacionado com aquele balanceamento que nós vimos antes. Se a sua equação não estiver balanceada, você vai pegar errado o número de mols. Muito, muito cuidado com isso, tá? Então, se eu te peço o valor em mol, você vai colocar a quantidade de mols que tem. Ou seja, quantos mols, quantas moléculas eu tenho em cada elemento químico. Eu tenho 2 mols de monóxido de carbono, 1 mol de oxigênio, com 2 mols de gás carbônico. Se eu te pedir a massa é aquela quantidade que você vai olhar lá na tabela periódica que eu falei, lembra? Então, por exemplo, qual a massa do carbono? Carbono 12. Qual a massa do oxigênio? Oxigênio 16. 12 mais 16 dá 28. Mas eu não tenho 2 moléculas aqui, eu não tenho 2 mols. Se eu tenho 2 mols, então eu tenho 2 vezes 28 gramas de monóxido de carbono. Entenderam? Olha aqui, vamos fazer de novo de cá. Se eu tenho 1 mol de oxigênio, cada oxigênio vale 16. Mas aqui eu tenho O2, então eu tenho 2 vezes 16, que dá 32. Então vai ser 1 vezes 32. 2 CO2. Carbono vale 12, oxigênio 16. Eu tenho 2 oxigênios. 2 vezes 16 mais 12, que dá 44. Mas eu não tenho 2 moléculazinhas, 2 mols? Então, 2 vezes 44. Muito, muito importante. Gente, tem pessoas demais que lá na hora de fazer a conta, esquece, pede lá a massa, você faz a conta toda linda lá e pega os valores na tabela periódica. Chega na hora de calcular, esquece esse 2zinho aqui que você tem que multiplicar e aí erra a conta toda por causa disso. Então, presta muita, muita atenção nisso aqui, tá? Professora, Diga, Nicole. o CO2 vale quanto? 44. Carbono vale 12, o oxigênio 16, certo? Só que eu tenho 2 oxigênios. 16 vezes 2, 32. 32 mais 12 do carbono, 44. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Aí, ficou definido também que quando eu falo, então, de gases, o volume molar de um gás nas CNTP, presta atenção nisso aqui, condições normais de temperatura e pressão. Se a temperatura, a pressão, tá tudo normal ali, temperatura de 0 graus, 1 atm, o volume molar de um gás é de 22,4 litros por mol. Cada mol vale 22,4 litros. Importante, tem que memorizar. Nem sempre o exercício te dá isso daqui, porque ele imagina que você já sabe. Alguns exercícios ele te dá esse valor, outros não. Então, olha só. Se eu tenho 2 mols de monóxido de carbono, então qual vai ser o meu volume? Quando pedir o valor, pedir a resposta em volume, você vai usar o 22,4 litros. Então, 2 vezes 22,4. 1 mol, 1 vezes 22,4. 2 mols, 2 vezes 22,4 litros. Tá bom? Agora, olha aqui. Pediu o número de moléculas. Cada mol vale 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho 2 mols, 2 vezes 6 vezes 10... Ai, já foi, né? Elevado a 23. Esse aqui já resumiu, foi só o 6. Aqui eu tenho só 1 mol. 1 vezes 6 vezes 10 a 23. Aqui eu tenho 2 mols. 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Vocês entenderam? Não, Luiz Antônio? Qual parte você não entendeu? Liga o som aí, por favor. Tá complicado, professor, porque uma hora é 1 mol igual a 6,23 vezes 10, ou sei lá o que. É a mesma coisa. O 6,02 é porque às vezes arredonda, só porque arredondou, tá? Você pode arredondar e pôr só 2 vezes 6 vezes 10 a 23, tá? Diga, Esse Nicole. volume CNTP aí, tem como a senhora explicar de novo? Só o volume CNTP. Tá, volume CNTP. CNTP é condições normais de temperatura e pressão. Normalmente, quando ele te dá isso daqui, quando ele te pede um valor de volume, ele sempre te fala na CNTP. É raro não ser.
Por quê? Porque para você saber que vale 22,4. Porque assim, por exemplo, você enche um balão. Vai fazer uma festa na sua casa e enche um balão. E aí, tá muito quente o tempo. O que acontece com o seu balão? Você já percebeu o que acontece quando tá muito calor? O que acontece com o balão? Murcha. Murcha? Ele aumenta. Sim, não. Quando Ele tá aumenta? calor, ele aumenta. Por quê? Porque Não aumenta o está. seu volume, afasta mais os átomos no calor. Tá? Às vezes ele até estoura, porque ele aumenta quando tá muito quente. Então, se você pegar um balão e colocar num gás ali, nitrogênio líquido, ele vai murchar todinho. Por quê? Porque os átomos se aproximam. Então, quando eu falo, aí não vai ser mais 22,4. Esse valor de 22,4 litros por mol é se ele tiver nas condições normais de temperatura e pressão, que é 1 atm e 0 graus Celsius. Entendeu? É só para você saber se ele pediu o valor em volume. Falou que está na CNTP, é para você saber que é 22,4. Porque se você mudar a pressão, muda o valor. Entendeu? Por isso. Então, Entendi. olha só para vocês verem aqui um exemplo de um exercício. Nós temos 1 minuto, 2 minutos. Um cientista tem 19,2 gramas de átomos de oxigênio. O oxigênio vale 16. Qual o número de mols que esse cientista pode contar? Se um átomo, 16 gramas de oxigênio, tem 6,02 vezes 10 a 23, 19,2 gramas, que é o que ele me deu, vai ter quanto? X. Aí eu vou fazer a famosa regra de 3. Isso está para isso, assim como isso está para X. O que eu faço agora? Quem lembra? Como é que faz a regra de 3? Nós temos menos de 1 minuto. Deixa eu salvar o bate-papo correndo aqui para não perder quem participou. Multiplica cruzado? Multiplico cruzado. Ai, gente, eu acho que eu não consigo salvar sem sair do compartilhamento. Deixa eu tentar. Ah, não consigo. Todo mundo assinou o nome, né? Então, olha só. Eu vou multiplicar. Aí, professora. Ah, então assina correndo, que falta 40 segundos para acabar a aula. Eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ser 16 vezes x igual a 19,2 vezes 6,2 vezes 10 a 23. O que eu vou fazer, então? Eu vou passar o 16 dividindo e aí eu vou ter o meu resultado, tá? Não vai dar pra gente fazer agora porque, assim, o tempo já era. Agora 40. Nossa, esse tempo é louco, agora ele está aumentando, mas nós temos menos de 1 minuto. Então, basicamente, o que vocês têm que saber? Se o exercício me pediu o número de moléculas, eu tenho que usar o 6,02 vezes 10 a 23. Nesse outro aqui, determine o número de moléculas, de novo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade que eu tenho base. Se um átomo tem 16 gramas, isso